Há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, o planeta Terra era inabitado. No entanto, uma série de fenômenos transformou o nosso mundo em um planeta cheio de sons, cheiros, sensações, ou seja, de vida. E o ser humano começa a fazer parte dessa história também. Hoje, 1/3 das extensões de terra do planeta são desertas. O planeta muda naturalmente. As intensas atividades humanas pela busca de melhor qualidade de vida aceleraram essas transformações e, com elas, uma série de consequências. A maioria de nós vive aqui, em centros urbanos. Além dos nossos quintais, existe terra e uma terra sedenta por água. Os lugares mais secos e mais quentes, onde sobreviver parece impossível. O mau uso do solo é um dos principais fatores para a chamada desertificação. O conceito, diz que a desertificação é um processo de degradação de terra, ou por causas naturais ou provocada pelo homem, nas regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas do planeta. Mas a questão que fica é, se a desertificação é um processo de degradação da terra, isso significa que todo o deserto já foi habitado um dia, já teve vida, verde? Vai depender muito da geologia do lugar. Cada lugar tem, Se você pegar, por exemplo, o Saara, você sabe que parte do Saara você tinha cobertura vegetal ali em cima. Você tinha savanas no Saara. Savana é o nome dado a um tipo de cobertura vegetal constituída por poucas árvores e vegetação rasteira. As savanas geralmente são planas e com clima tropical. Além disso, apresentam 2 estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Ocorrem principalmente na zona intertropical do planeta e, com isso, recebem uma grande quantidade de luz solar. Mas é uma coisa importante perceber que nessa faixa do Brasil, aqui do centro-oeste e tal, é a faixa onde se formam os grandes desertos do mundo no mapa global. No Brasil não temos desertos, mas nós temos áreas super preocupantes, como o estudo indica. No nosso semiárido, você tem um bioma, que é o único no planeta. Nenhum outro lugar tem um bioma caatinga. A caatinga ocupa uma área de cerca de 844.453 quilômetros quadrados, o equivalente a 11% do território nacional. A caatinga ela tem uma riqueza de biodiversidade que é um pouco destoa, do que você encontra em termos de bioma em outras áreas semiáridas do planeta. E alguns cenários apontam que é provável que, ao se manter a tendência atual de degradação da caatinga, você venha ter, no horizonte de até 30 a 40 anos, o que a gente chama de semideserto, onde você vai ter realmente uma área imensa, completamente sacada do processo produtivo. Rico em biodiversidade, o bioma abriga diversas espécies. Infelizmente, o cenário mais conhecido nessa região é a seca, causada pela escassez de chuvas, proporcionando pobreza e fome. A seca é um processo natural, agora a desertificação não. A desertificação você tem alguma coisa que você pode colocar sob a responsabilidade da seca, mas a maioria dela realmente é ação humana. 41% das terras emersas do globo são consideradas áreas secas, onde aí vive aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. E é responsável por algo em torno de 25% da produção mundial de alimentos. Então, os impactos dessas secas provocam danos visíveis a toda a sociedade global. Então, quando você desfloresta isso, você está criando umas condições propícias para a volta da desertificação. E todo esse sofrimento causado pelo mau uso da terra e pela seca faz com que populações migrem em busca de sobrevivência e de uma vida mais digna. Se aumentar o processo de desertificação, essa população hoje da área suscetível de aproximadamente 36 milhões de pessoas tende a migrar. E migrar para a Amazônia e migrar para o Cerrado. Então você vai ter problemas gravíssimos de terra onde está o agronegócio e vai ter problema gravíssimo com o processo de desmatamento da Amazônia, onde você tem que frear a degradação do ambiente.
A Amazônia é um importante bioma com território que corresponde a 6,9 milhões de quilômetros quadrados e abrange 9 países. Só o que se encontra no Brasil equivale a mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, sendo o maior bioma brasileiro. Todo mundo hoje sabe que a Amazônia não é importante só para o Brasil. É a umidade que a Amazônia produz que vai chover no centro-oeste, que faz chover no norte da Argentina, no Paraguai, né? Parte do Uruguai. Então você tem um problema de geopolítica internacional a tratar dentro dessa questão ambiental. E o desmatamento da floresta amazônica é um dos principais problemas ambientais do mundo atual. Antigamente, por exemplo, o nosso poder de destruição do meio natural era muito pequeno. Você derrubava a árvore com machado. Hoje você entra com uma retroescavadeira, né, com um correntão, em poucas horas você destrói milhares de hectares. Alguns estudos indicam que ao se manter a tendência atual é provável que haja um processo de savanização da Amazônia, né? Se você considerar, por exemplo, a questão do solo na Amazônia, a Amazônia em geral tem solos muito pobres e arenosos, né? E ele se sustenta que as árvores vão depositando folhas, raízes e galhos e dejetos animais ali e vai criando uma condição para que aquela mata exuberante sobreviva, né, do que ela mesmo produz como alimento. Mas se você tirar isso e continuar um processo de desmatamento, não no curto prazo, mas você tem sim possibilidades grandes que isso venha a se transformar, não sei se no deserto como a gente conhece, no Saara, mas pode ser um deserto de outra forma. O fato é que os recursos naturais estão se esgotando a uma velocidade superior ao que a natureza consegue repor, o que coloca em risco a sobrevivência das futuras gerações. Além disso, gente, o aquecimento global e as mudanças climáticas também podem ter consequências quando o assunto é desertificação. Você sabia que nem todo deserto é uma paisagem amarelada, cheia de areia e calor? A maioria é assim, mas pode acreditar. O maior deserto do mundo é a Antártida. Com uma área de 14 milhões de quilômetros quadrados, é a maior região que apresenta condições inapropriadas para a vida e a habitação, com temperaturas baixíssimas e altitudes elevadas. Em geral, as moradas humanas nesse continente gelado, localizado no polo sul do planeta, estão relacionadas com pesquisas científicas. O aquecimento global e as mudanças climáticas causadas pela ação do homem já afetam hoje regiões que são ricas em vida, ricas em diversidades de espécies e podem se transformar em regiões de grandes desertos com o passar do tempo. Todos os estudos indicam que essas terras secas estão em processo, né, de aumento. E você tem um jogo de que, ao destruir e aumentar o uso inadequado, né, dessas áreas secas, você também está contribuindo para o aumento climático. E vice-versa, o aumento climático também aumenta essas áreas e potencializa todos os processos de destruição do ambiente, né? Outro processo é o uso inadequado, né, da capacidade de suporte desses biomas, como por exemplo o sobrepasteio, né? Usar a capacidade, um número animal acima da capacidade que a terra é capaz de suportar. Assim como também o uso agrícola, né, discriminado, sem respeito às fragilidades do ambiente. Então isso tudo potencializa o processo de aumento da desertificação. E é importante você ressaltar aqui que você tem uma coisa muito casada nessas terras secas, que é o seguinte: pobreza e degradação do ambiente. Desertificação e pobreza são duas coisas que estão andando de forma muito preocupante, de mãos dadas. Então as políticas que incidem nessas áreas são muito frágeis do ponto de vista do entendimento humano de criar uma sociedade mais justa. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ainda existem 43 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, que têm renda suficiente apenas para comprar comida, ou nem isso. O Nordeste tem 1/3 dos brasileiros, em sua maioria pobres e indigentes. É a região mais seca do Brasil. O continente africano é considerado o mais pobre do mundo. Segundo a ONU,
3 em cada 4 pessoas que nascem na região da África subsaariana são vítimas da fome. Lá, a seca alcança grandes recordes e ameaça a vida de milhares de pessoas. Essas regiões têm em comum um deserto. E lugares que são inóspitos, que não têm água, não têm vida. Mas será que é possível reverter essa realidade, melhorar a vida das pessoas para que elas não precisem sair do lugar por conta da falta? É possível, só que é muito mais cara, né? E o estrago que você faz ao desertificar uma área, principalmente o estrago social, né, de aumento de pobreza, queda de produção, é muito grande. Vou dar um exemplo do Saara. Você tem um projeto lá, que é a Associação Grande Muralha Verde, que está tentando reflorestar e impedir o avanço do Saara, né? Que ele está avançando sobre vários países. E eles estão conseguindo algum sucesso. A China também está conseguindo frear um pouco o avanço do deserto de Gobi, né? Que ficava muito distante. Hoje você tem já tempestade de areia dentro de Beijing, né? Que já é resultado do avanço do deserto de Gobi. O Brasil tem que começar a tomar cuidado com relação a isso, porque o Brasil tem uma característica que nenhum outro país tem. O semiárido brasileiro é o mais densamente povoado do mundo, né? Então, se você permitir que o avanço da desertificação, né, se dê, você vai ter um impacto social sem tamanho. Você pode ter fisicamente o processo restrito ao Nordeste ao semiárido, mas o impacto é nacional. Criação de políticas públicas, tecnologias, investimento em projetos são importantíssimos para amenizar os efeitos da desertificação e, assim, resolver o problema. O Brasil desenvolveu uma série de tecnologias muito interessantes, né? E algumas adaptadas, outras, né, desenvolvidas aqui mesmo. Então você tem muita tecnologia, que você precisa de uma ação pública mais firme, mais efetiva, né? E que olhe o semiárido não como uma região problema, mas como uma região potencial, né, de inclusão e de trazer essa terra já degradada, reincorporar essa terra degradada ao processo produtivo. É como diziam alguns estudos da SAI, que apontavam que o semiárido, quer dizer, o processo de desenvolvimento do Brasil passa por um processo de resolver o problema do semiárido, ou seja, incorporar o semiárido no processo de desenvolvimento do país, que até então ele vem marginal nesse processo. Como o semiárido, assim, no imaginário da política brasileira, fornecedor de mão de obra barata. Isso é muito pouco para uma região que pode produzir muito, né? E que tem uma biodiversidade tão rica, e que tem um povo tão trabalhador. Para prevenção você tem muito pouco. O Brasil ainda trabalha muito com reação, que sempre foi a política que norteou, né, as ações governamentais para o semiárido. Tem uma seca, monta-se uma frente de trabalho, monta-se isso, monta-se aquilo. Você não tem um planejamento que se antecipe. Todos nós sabemos que a seca vem, né? Não é uma opção ela não vir, né? Não é uma surpresa. Então você tem que começar a trabalhar, né, a nível local a preparação para isso. Na época de produção, ter a cultura de produzir, armazenar, guardar, criar condições de transporte, para isso chegar barato, a preço acessível ao produtor, à comunidade no semiárido, né? E outras coisas que o semiárido, mesmo na época de seca, pode continuar produzindo para manter uma economia estável. Você tem ainda muita coisa da política de reação, né? Se acontecer, a gente vai... Aí pronto, se gasta mais, se expõe a população local a um sofrimento cada vez maior, né? E coisas desse tipo. Existe um longo caminho a ser percorrido para que o nosso país possa lutar efetivamente contra a desertificação por meio de políticas e de programas sociais. O fato, gente, é que os desertos estão aí, eles são uma realidade. E os processos pelos quais levam até a desertificação já são uma realidade no nosso país. Pense sobre isso. Tchau.